Olá, turma 1001, professora Daniele, aula de inglês. Essa é a nossa aula número 4. Eu chamo essa aula de passado simples 1 e 2 e você vai saber o porquê no nosso próximo slide. Você vai abrir seu livro no capítulo 3, na página 137 e acompanhar a apresentação comigo. Olá, turma! Em nossa última aula, terminamos o capítulo 2. E hoje iniciaremos o capítulo 3, juntamente com o capítulo 4, pois eles tratam sobre o mesmo tema, que é o passado simples. O capítulo 3 trata do passado simples na forma afirmativa, e o 4 trata das formas negativa e interrogativa. Então vamos ao tema. Passado simples. O passado simples, simple past ou past simple, corresponde a dois pretéritos do português, o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito do indicativo. Essa é a boa notícia, pois um tempo verbal equivalerá a dois tempos verbais do português. Então, aí a gente pode ver que o inglês é mais prático. Por exemplo, a frase I played football poderia ser em português: eu joguei futebol ou eu jogava futebol. Mas como é que eu vou saber quando é um ou outro? Aí você vai ter que ver o restante da frase para você saber se é joguei ou jogava. O contexto ele vai te dizer se é o pretérito perfeito ou imperfeito do português. Assim como seus equivalentes em português, o passado simples pode ser usado para indicar ações concluídas no passado. I slept 8 hours last night. Eu dormi 8 horas a noite passada. We went to the beach last year. Nós fomos à praia no ano passado. My mom loved the book we gave her. Minha mãe amou o livro que nós demos a ela. E também pode ser usado para ações habituais no passado. I wrote more when I was young. Eu escrevia mais quando eu era jovem. He studied her in 2015. Ele a estudou em 2015. Forma afirmativa. A forma afirmativa é formada pelo sujeito mais verbos regular ou irregular mais complementos. Exemplos. I played soccer yesterday. Played é o verbo jogar, que está no passado. Então, joguei. E ele é um verbo regular. A gente vai entender por que a gente chama ele de regular. I wrote a letter last month. Eu escrevi uma carta no mês passado. Wrote é o verbo escrever, que está conjugado aí no passado, escrevi. E ele é um verbo irregular. Existem regras para o emprego dos verbos regulares e você vai encontrá-las ainda na página 137 em uma tabela. Você vai consultar essas regras e você vai perceber que a maioria dos verbos leva ED ao final. É a primeira regra da tabela do seu livro, na página 137. Mas existem outras regras a serem observadas. É só você acompanhar aí na página 137 essa tabela para você saber as demais regras dos verbos regulares. Agora vamos para a página 138. Já os verbos irregulares, como o próprio nome diz, não seguem regras gerais. Cada verbo possui uma forma específica. Sua forma no passado pode variar bastante. Há alguns que não mudam nada. O verbo cortar, cut, no presente o passado é cut. Outros em que se muda apenas uma vogal, o verbo obter, get, no passado got. E outros que mudam completamente, o verbo ensinar, teach, no passado taught. Uma vez que não há como saber qual a forma exata que um verbo irregular vai adquirir no passado,
o melhor é consultar a lista de verbos irregulares que acompanha o seu material. Tem uma folhinha solta no seu material e ela é a lista de verbos irregulares. Mas para facilitar a sua vida, eu vou deixar aqui um link bem útil com uma lista dos verbos regulares e uma lista dos irregulares. A lista dos regulares são os mais usados, é uma lista bem grande, porque a maioria deles é regular. A lista dos irregulares é bem menor. Então, aconselho a você focar nos verbos irregulares, porque você sabendo mais dos irregulares, você já consegue eliminar e consegue classificar melhor quando um é irregular. Vamos seguir. Proposição de exercícios. No seu livro tem leitura e interpretação de texto. Saiba o que está procurando. No caso de exercícios de interpretação textual, pode ser bastante interessante ler os enunciados e alternativas, se for o caso, antes mesmo de ler o texto. É dar aquela passada geral no texto. Muitas vezes o exercício pode estar pedindo uma informação muito específica dentro de um texto longo. Nesse caso, é mais produtivo saber o que se está procurando para que a leitura seja mais rápida. Por exemplo, se o exercício pede simplesmente para que se identifique uma pessoa citada no texto, é possível aplicar a técnica do scanning. O que é scan? É você mapear, a fim de localizar esse nome. Esse método se mostra especialmente útil no caso de textos mais longos, com exercícios específicos. Se o texto for muito curto ou com questões genéricas, do tipo qual o tema geral ou qual a finalidade do texto, vai ser necessária a leitura mais detalhada. Você vai encontrar no seu livro uma atividade discursiva, na página 138. Você vai ler o texto para responder em português as questões que se seguem. E seguindo, você vai fazer as atividades das páginas 139 e 40. Você vai ler a letra da música interpretada por Amy Winehouse, The Tears Dry on Their Own, uma linda música. Quem não conhece quem foi Amy Winehouse, dá uma pesquisada, pode procurar a letra inteira no YouTube, porque ele pega as estrofes principais, tá? Da letra dessa música e há 5 questões para você responder. Seguindo, você vai ler o texto para as questões 6 a 8, na página 140. Seguindo na 141, há um outro texto e mais 4 questões. Depois, na 142, há mais um texto para você responder as questões 5 e 6. E mais um outro para você responder as questões 7, 8 e 9. A questão 10 não está relacionada com o texto, é uma questão relacionada com o passado simples. E por último, o Mais Enem, com 2 questões na página 143. E por fim, o Sintetizando a Unidade, na página 144, tá? Você pode e deve usar o dicionário online ou o dicionário físico para ajudá-lo a resolver estas questões. Eu vou voltar no próximo vídeo falando sobre as formas interrogativas e negativas do passado simples, ok? Até daqui a pouco. Bye, bye.